Esse é o Eminência, e nesse vídeo a gente vai falar desse anime que me surpreendeu bastante nessa temporada, tá? Esse anime aqui que eu tô falando é com esse nome bizarramente grande aqui, mas que na verdade o nome dele é simplesmente Unlimited Gacha, né? Que o pessoal tá chamando. My Gift, level 9.999 e tal. O que é isso, né? É uma história que eu achei muito curiosa, assim, né? Porque o poder do carinha, do protagonista, é puxar um gacha. Sim, eu sei que isso parece bem estranho, mas eu vou mostrar pra vocês que isso na verdade faz bastante sentido, tá? Pelo menos pra aquele mundo. Porque assim, esse é o negocinho aqui, é o poder dele, tá? Ele tem esse artefatozinho mágico que ele invoca, e ele aperta esse botãozinho e ele dá um gacha ali, é tipo como se fosse um gacha mesmo. E ele consegue puxar uma carta. E essa carta é uma invocação que ele pode fazer. Esse anime não é um isekai, tá? Calma aí, não precisa se preocupar. Eu sei que tudo isso parece que dá a entender que eu vou falar que é um isekai, mas não é um isekai. Ele é só uma fantasia mesmo, né? É um mundo de fantasia onde as pessoas têm várias raças, né? Vários tipos de seres que têm poderes diferentes e eles têm nível, né? E o que aconteceu? Eu vou contar a premissa pra vocês, aí vocês me dizem aí o que vocês acham, se interessa a vocês de alguma forma. Esse menininho aqui é o protagonista, e só que ele é um humano, né? Ele é um humano que é a raça mais fraca de todas. Porque os humanos, nesse mundo, eles não conseguem passar do nível 100 naturalmente. E os seres têm níveis. E aí, os humanos são os mais fracos, que não conseguem ultrapassar desse nível 100, né? E o que acontece é que esse menino tem esse poder que todo mundo acha que é inútil, né? Porque no começo, ele só tira coisas inúteis nesse gacha, né? Por exemplo, ele tira uma colher amassada. E aí, todo mundo julga ele, né? Porque ele é fraco. Ele não consegue fazer as invocações dele porque tudo que ele tira no gacha dele é nível baixo, né? É muito fraquinho. São itens inúteis, assim. E aí, ele precisa sair da casa dele, né? Ele mora numa vila lá, que ele é pobre e tal. E ele encontra uma party, né? Um grupo. Depois que ele sofre lá um preconceito e tal, ele consegue encontrar um grupo que fala pra ele assim, a gente quer te ajudar porque a gente não gosta de ver você sofrendo injustiças, né? E esse grupo aqui. E já dá pra perceber que esse grupo aqui não é flor que se cheire, né? Só que ele é inocente, então ele não percebe que os caras estão tentando enganar ele. Isso que eu tô falando não é spoiler, tá? Tá tudo isso no primeiro episódio. E é bem óbvio, assim, que esses caras que encontrou ele estão querendo fazer alguma sacanagem com ele. E esse grupo é formado por um integrante de cada raça daquele mundo, né? Tem os elfos, Dark Elf, os homens, pessoas fera, né? Que são esses furros, né? Os furries. Tem os draconianos, tem os, acho que anões ou dwarfs, eu acho. Tem os demônios, vampiros, e tem mais um aqui que eu não lembro, são onis, eu acho. E os humanos, né? São todos esses. E os humanos são fracos, são um preconceito e tal. Só que esse grupo, eles fingem que querem ajudar ele, que querem fazer tudo pra ele ter uma vida legal, né? E convidam ele pra ir se aventurar com eles. Só que aí, como não é surpresa, os caras acabam levando ele lá pra uma masmorra, né? Pra um abismo. Que é como se fosse uma dungeon, né? Que tem todos esses tipos de anime de fantasia, a maioria deles tem isso, né? E aí eles vão pra essa dungeon. E esses caras aqui, ó. E eles traem ele. Porque o que acontece? Esse menino, estavam suspeitando que ele poderia ser um maestro. Tipo um cara com uns poderes especiais que também a gente não sabendo o que é, né? Ele tá, inclusive, querendo saber o que é esse tal de maestro, né? Que acharam que ele era. Só que aí traem ele, largam ele lá, tentam matar ele, na verdade, né? Só que acontece que ele pisa num teletransporte e acaba sendo transportado pra uma área, assim, pra área mais profunda desse abismo. E meio que consegue escapar, mas ele já tá à beira da morte, né? Porque ele tá ferido e tal. E eu tô procurando aqui esse aqui. E aí ele tava ferido e tal, e eles acham, esse cara não vai sobreviver, ele vai morrer aqui. E largam ele lá e acham que ele morreu. Só que aí quando esse menino chega lá no fundo do abismo, ele, na última tentativa, ele tenta usar o poder dele de novo, né? Que é a invocação do gacha. E ele acaba conseguindo nessa invocação desesperada, ele consegue invocar uma carta ultra rara. Eu tinha achado aqui, eu vou mostrar pra vocês. Que é essa empregada aqui, essa maid.
E ela vem com o nível 9.999, que é tipo o nível máximo daquele mundo. E aí tava um monstrão tentando atacar ele, e ela destrói o monstro num golpe só. E aí ele fica sem entender o que aconteceu, né? Que o poder dele ativou e tal. E aí ele entende, né? Que na verdade esse poder dele não é que o poder é fraco. É que o nível das coisas que ele invoca varia de acordo com a densidade da mana do local que ele está. Então, por exemplo, na superfície, né, onde ele sempre viveu, o mundo normal, a mana tem uma densidade muito baixa, né? Então ele só conseguia invocar coisas fracas. Aqui a carta que ele invoca da empregada é essa. E só que como ele estava no fundo do abismo, que é o lugar mais assim tenebroso do mundo, que tinha uma densidade de mana muito alta, e aí ele consegue ter a chance, né? Ele meio que aumenta as chances do gacha para ele puxar coisas ultra raras. E ele consegue puxar essas cartas aqui, ultra raras. E aí ele começa, né? Aí tem um time skip que eu achei muito legal, e muita gente não gostou, mas eu achei muito interessante que do primeiro episódio pro segundo episódio tem um time skip de 3 anos. E você não vê com detalhes tudo que ele fez lá. Mas basicamente ele ficou invocando sem parar. E ele invoca várias personagens, né? Que são essas companheiras dele aqui, né? Essa menininha que é meio que tem jeitinho de gata. Essa bruxinha. Essa guerreirinha que é uma anã, que ela é meio burrinha, coitada. E aí ele começa a formar um exército de seres, assim, né? De invocações de nível super alto. Tem esse cara aqui que é tipo um mentor, ele fala que enxerga ele como irmão mais velho. E o menino começa a treinar e começa a se fortalecer, porque ele quer ter a vingança dele, né? Ele quer se vingar desse grupo que traiu ele. E aí tem aqui mais cenas, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no 3º episódio ainda, tá? Só lançou 3 episódios. Mas eu achei tão interessante essa ideia, eu tô gostando bastante desse animezinho. E aí eu resolvi compartilhar com vocês. O problema é que esse anime só tem no High Dive, cara. E aí isso que é complicado. Mas assim, vocês já sabem que tem como assistir por aí, né? Enfim. E isso acontece no segundo episódio, mostra esse time skip, né? De tudo que aconteceu nesse tempo que ele ficou lá. Fortalecendo e puxando essas invocações. Que todas as invocações que ele puxa meio que idolatram ele, né? Como se fosse ele como se fosse o mestre dessas invocações. E ele começa a formar esse exército, né? Esse reino no abismo. Que é o lugar que ele tá lá, né? Que ele foi parar. No fundo do abismo, que é teoricamente o lugar mais onde tem os piores monstros do mundo. E aí, esse 3º episódio pra mim foi sensacional, porque meio que é um tapa na cara de vários animes que estão estreando aí nessa temporada. E por que eu tô falando isso? O estúdio que tá fazendo essa adaptação, adivinha que estúdio é esse? O JC Staff. Coincidentemente ou não, o mesmo estúdio que tá fazendo One Punch Man 3. E aí, cara, é complicado, porque assim, eu fiz um vídeo recentemente de One Punch Man 3, eu mostrei pra vocês como é que tá o estado do anime, a adaptação, como é que tá. Tudo bem que só foi o primeiro episódio, mas já deu pra perceber ali que o negócio tá feio. A adaptação tá bem preguiçosa, não tem movimento nenhum. E você vê que tá bem assim, não tá digno de o que é o One Punch Man 3, né, do que o One Punch Man merecia. E aí a gente entra todo na questão da equipe, né, da direção, da equipe de arte e tal. E esse anime aqui, o diretor... Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele já trabalhou em coisas muito legais, tipo o Tsukimichi, o Dungeon Ideai, que tem muita gente que gosta, Great Pretender, ele já foi aqui diretor de episódio. Enfim, você vê que o cara... O One Punch Man 2, ele também já trabalhou em algum episódio aqui. Você vê que o cara ali já tem muito mais experiência e o cara faz muita coisa legal. E eu acho que ele tá sabendo direitinho como fazer essa adaptação, porque isso aqui é uma light novel. Isso aqui é uma original light novel. Diferente do One Punch Man, que é um mangá. E eu até separei, eu não queria comparar, mas eu vou comparar, porque eu fiz essa comparação com o One Punch Man, eu vou fazer essa comparação, acho justo fazer com esse aqui também. Comparando o mangá, que o mangá já é uma adaptação da light novel, e eles pegaram ainda e fizeram uma além, né? Foram pro anime. E, enfim, o mangá original não, né? O mangá já é uma adaptação, ele é assim, você vê que ele é bem mais simples, ó. A cena dos caras traindo ele... E aqui, essa cena aqui, cara, olha, isso aqui pra mim foi o que mais, assim, humilhou o One Punch Man. Eu vou mostrar essa cena, não sei se eu posso mostrar, mas eu vou mostrar, porque essa cena aqui foi sensacional. Assim, o que acontece? Eu vou dar o contexto pra vocês. Depois que tem o time skip, ele começa a vingança dele, né? E ele vai se vingar de um por um daqueles caras que traíram ele. No caso foram... Eu já perdi a imagem aqui, mas enfim. Vocês entenderam.
Eu vou ver se eu acho aqui. É o grupo lá dos personagens que traíram ele. São esses daqui, né? Tem um de cada raça. E um dos que mais, assim, maltratou ele foi esse lobo aqui. Esse cara que ele é meio lobo. Meio não, né? Da raça dos Homens-Fera lá. E ele bateu, judiou, arranhou. E aí, o que ele fez? Ele fez a empregada dele lá e arrastar esse cara, né? Pro abismo. Pra ter a vingança dele. E aí, o cara tava todo egocêntrico, né? Invocou lá um monstro que ele tinha nível 500 e tal. Porque, assim, pro nível do mundo atual, né? De onde eles vivem, normalmente na superfície... Esses caras aqui são tipo nível 150, nível 300, sabe? Eu acho que o mais forte é nível 300 e alguma coisa. E pra eles é um nível muito alto, sim. Pro povo da superfície é um nível muito alto. Esse lobo aqui, se eu não me engano, é nível 150. E eles são considerados, assim, de nível alto. E aí ele invoca um Fenrir de nível 500, achando que vai derrotar e tal. E aí ele ataca o menino, o protagonista, e não acontece nada. E tudo isso aqui é animação, uma animaçãozinha só pra dar um ataquezinho, ó. Essa animação aqui. Essa animação eu tô precisando acelerada, mas dá pra perceber, né? Que tá bem feitinha. Eu gostei bastante da animação. Bem feitinha. E aí, ele subjuga esse lobo, né? O lobo vai lá com um monte de capanga. Ele mata a empregada do carinha, do menino, mata todos os capangas. E o lobo começa a implorar pela própria vida, né? Porque antes ele tava só humilhando o menino, falando que o menino era um lixo por ser humano, que os humanos não passavam do nível 100, eram fracos. E aí ele leva esse cara pro reino dele. E olha essa animação, cara. Olha a animação disso. Foi exatamente isso que eu comentei no meu vídeo do One Punch Man. Que poderiam ter feito naquela cena do Garou, que o Garou entra naquele coliseu. Ele leva o lobo pra ver todo o exército que ele ergueu, né? E eu vou dar uma puladinha aqui pra não ter perigo, né? E aí isso com a trilha sonora, tá? Eu vou colocar um pouquinho da trilha sonora. Mas a trilha sonora nessa cena aqui é sensacional. A cena como um todo acho que foi muito bem feita, muito bem dirigida, porque é justamente pra mostrar essa pomposidade do protagonista, né? Aí o protagonista manda todas as invocações dele mostrarem o nível e começam a mostrar os níveis absurdos, assim, nível 5.000, nível 7.000 e pouco, 999. Aí o lobo fica, tipo assim, incrédulo do que tá acontecendo, porque ele fala... O protagonista tinha perguntado, né? Você é pro lobo, você acha que do jeito que eu tô agora, se eu declarasse guerra contra a superfície, eu teria uma chance? Aí, só que o lobo, ele acha que só tá ele a empregada, né? Ele fala, ó, vocês são muito fortes, mas mesmo com o poder de vocês, eu acho que seria difícil, porque a superfície tem muitas armas, muitos artefatos e tal. Aí, beleza, aí o menino leva ele pra esse reino, pro reino dele do abismo, né? E ele pergunta de novo, e agora, o que você acha? Aí, ele fica, tipo assim, sem saber como falar, né? Ele fala assim, a gente criou um monstro. Tipo assim, é o Lorde, o Senhor da Destruição. Se ele fosse pra superfície, o mundo ia acabar. Porque todo mundo... Ele mostra aqui, né? Todos os níveis, né? De todas as invocações dele. E meio que dá esse efeito, assim, de... ele fala que vai se vingar aqui. Esse lobo, ele vai ficar em dor e desespero, pior que a morte e tal. É meio Edzinho, mas... Eu achei legal, interessante, justamente pela qualidade dessa adaptação. Porque, tipo assim... Obviamente não é a melhor coisa do mundo. Mas você vê que a qualidade tá muito bem feitinho. Aí tem esse aqui que é uma parte da opening também, que a animaçãozinha da opening tá bem bonita, bem legalzinha. Bem feito, né? E falando da opening e da ending, a opening e a ending também, as músicas são sensacionais. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei a semana inteira com essa música na cabeça, essa música aqui. Se vocês quiserem, procurem aí no YouTube, vale muito a pena, tá? Essa música é muito boa. E a ending também, a ending é essa música aqui. É muito boa também, tá? São músicas, assim, sensacionais. A animação da opening e da ending também estão muito legais. E aí eu tava mostrando a comparação. Olha a diferença dessa cena, como ela foi adaptada no mangá, pra como ela foi adaptada pra cá, pro anime. Tipo assim, eles fizeram um movimento de câmera, sabe? Mostraram a grandiosidade lá do reino que ele invocou, que ele conseguiu construir. Mostraram ali com trilha sonora, com detalhes, mostrando todos os personagens bonitinhos, movimento, sabe? Tem música. E você começa a comparar isso com One Punch Man. E beleza, One Punch Man é um anime mais focado em ação, em luta. E esse aqui é mais aparentemente um Dark Fantasy, né? Com temas mais obscuros, assim.
Mas, cara, não tem como deixar de comparar porque é o mesmo estúdio, o J.C. Staff. Eles estão fazendo uma coisa tão legal com o anime e estão fazendo outra coisa tão, assim, desleixada com o Punch, mano. Você fica meio que triste, sabe? Tipo, por que estão fazendo isso, sabe? Por que não colocaram uma equipe melhor? Por que não investiram mais? Não dá pra entender. Se você souber a explicação pra isso, me fala aí nos comentários. Mas pra mim é injustificável, cara. Independente do que você me disser nos comentários, pra mim é injustificável como Punchman tenha sido tratado dessa forma, né? E assim, a diferença, eu não tô querendo menosprezar essa história aqui, tá? Porque, como eu falei, eu gostei bastante da premissa. Essa premissa de fantasia, de poderzinho, eu achei bem interessante, ainda mais com o negócio do gacha, né? Porque eu nunca tinha visto um poder como esse, né? De você... Tudo bem, eu tinha visto invocação, né? Invokers, tem muito disso na fantasia. Mas dessa forma, pelo gacha, a primeira vez que eu vejo uma temática assim, eu acho que a Light Novel deve ser bem interessante, né? O original. E essa cena aqui do terceiro episódio, pra mim, foi o que mais, assim, me chamou a atenção e mostrou a qualidade e o esforço que estão colocando nessa adaptação aqui. Porque uma adaptação ser assim, tão, assim, grandiosa, isso deve ser, assim, deve dar um orgulho do caramba no autor, sabe? É uma obra que você vê que tá sendo tratada com carinho, tá sendo muito bem feitinha. E você pode até não gostar, você pode falar que é Ed, o que você quiser aí, mas tá sendo bem feito, sabe? Você vê que tá sendo feito com carinho. Tem a trilha sonora incrível. Tem ali um tratamento ali audiovisual muito bem feito. E a premissa também é de vingança, né? Muita gente gosta dessas histórias de vingança, que o protagonista foi humilhado e agora quer voltar pra se vingar. Porque assim, elas poderiam, né? A empregada dele, que ele invoca, ela fala, olha, me fala quem te traiu que eu vou agora acabar com eles. Só que ele fala, eu não quero que você faça isso. Eu quero olhar pra cara deles e me vingar. E isso é interessante porque é um tipo de história que chama muita atenção de muita gente. E você vê aqui o Lobão todo egocêntrico antes, né? E ele acaba ficando assim, desesperado. Ele fala que o menino tem o poder para destruir o mundo se ele quiser. E ele admite, né, que foi ele e o grupo lá que criou esse monstro. E aí, a partir daí, provavelmente agora a gente vai conseguir ter mais, assim, noção. Porque se manter essa qualidade aqui, dessas animações bem feitas e do uso da trilha sonora, que foi o que eu achei mais incrível, assim, foi o uso da trilha sonora junto com a animação, né? Eu acho que se continuarem assim, vai ser muito, muito, assim, incrível por esse lado, né? Pelo lado desse anime, mas ao mesmo tempo vai ser triste por conta do One Punch Man, porque assim, o mesmo estúdio dá um tratamento diferente desses para duas obras, ainda mais se leva em consideração o peso de One Punch Man. Eu acho bem injusto, assim, bem triste. Mas não tem como não dizer que é bom pro lado desse anime aqui, né? Do gacha, porque é uma história legal, cara. Eu recomendo bastante que vocês assistam esse anime. Eu tô colocando aí um monte de anime pra vocês assistir, recomendando, né? Porque eu tô acompanhando vários, inclusive é uma loucura que eu fiz essa temporada. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, dessa loucura que eu tô pegando mais. Não sei quantos animes aí pra assistir. Mas enfim, eu vou trazendo aqui vídeo pra vocês, recomendando, falando o que eu tô achando. E se vocês gostarem, vocês podem acompanhar também, né? Aqui mostrando um pouquinho mais de como era no mangá. Essa cena que eles mostram ali os níveis e tal. Você vê que o nível de upgrade, assim, o nível de carinho, de detalhes e de esforço que estão colocando nessa adaptação não é pouco, assim, não é brincadeira. É um negócio que tá muito legal, de verdade. É um dos animes que tá me surpreendendo nessa temporada, que eu achei que não ia ser nada demais, sabe? Eu achei que ia ser mais uma fantasiazinha genérica, mas ele tem muita personalidade, esse anime. Ele tem a premissa é muito interessante, né? Esse poder do gacha, pra quem joga gacha aí. Eu já joguei um tempo atrás o ZZZ, mas eu nunca fui muito fã, assim, não curto muito esses gacha, não. Mas eu sei que tem muita gente por aí que gosta, né? Que joga. Então é uma premissa interessante pra quem curte. E eu recomendo pra vocês aí, falam o que vocês acharam, se vocês já estão assistindo, se vocês estão gostando desse anime. E contem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo também. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, deixa o seu gostei. E outro recado que eu esqueci de dar é que agora eu consegui um link de afiliado no Mercado Livre. Então eu tô deixando nos comentários aí na descrição do vídeo o meu link. Se vocês forem comprar qualquer coisa pelo Mercado Livre, usa o meu link que vocês ajudam bastante aqui o canal. E vocês não pagam nada mais por isso, tá? Eu vou tentar fazer aqui uma listinha de mangás que eu recomendo, de coisas que eu recomendo vocês, que se vocês forem comprar. E vou deixar aí nos comentários fixado também, na descrição, caso vocês queiram, para apoiar o trabalho, uma outra forma de apoiar o canal. E enfim, é isso então.
Se vocês gostaram, deixa seu gostei, se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.